Olá, terceiro ano! Vamos para a nossa atividade de hoje de matemática. No livro A Conquista da Matemática, páginas 134 e 135. Continuamos na unidade 6, falando sobre tópicos de geometria. Na página 134, a gente vai ver um pouco sobre as figuras geométricas planas. Olha aqui as figuras geométricas planas. Nós temos esse verdinho aqui, ó, o quadrado, que tem 4 lados e 4 vértices. Nós temos o retângulo, que tem 4 lados e 4 vértices. Além do retângulo, nós temos também o triângulo, que tem 3 lados e 3 vértices. E o círculo, que não tem nem lados nem vértices. Então, esses são as figuras geométricas que a gente está vendo hoje. Você vai voltar na primeira questão e vai fazer o seguinte: observe que Caio está contornando com lápis uma das faces de um dado. Então, faça como Caio também. Pegue aí algum objeto na sua casa que pareça um cubo e contorne esse objeto no seu caderno. Depois você pinta a figura e me diga que nome recebe a figura geométrica plana que você acabou de representar, de desenhar. Se você não tiver nenhum objeto, não tem problema, você pode resolver observando essa imagem. Quando ele contorna aí os lados do dado, a face de um dado. Qual é a figura geométrica plana que aparece? É um círculo, é um quadrado, é um retângulo, é um triângulo? Escreva o nome desta figura geométrica plana aqui. Vamos para a página 135. Na página 135, vocês vão observar que é muito comum os artesãos, os artistas, fazerem desenhos, pinturas, obras de arte que parecem figuras geométricas. Então, aqui nós temos 2 exemplos. Nós temos essa pintura indígena, que você pode observar que tem alguns quadrados, alguns que mais se assemelham a retângulos e também triângulos. Nós temos também esta outra pintura, que está no Museu Nacional de Paris. Nela a gente pode observar que tem retângulos, quadrados, triângulos e também tem o círculo. Nessa imagem aqui, nessa pintura, não aparece círculo, mas nessa outra aqui aparece também. Agora vamos analisar bem elas, vocês vão analisar bem e responder. Letra A. Quais figuras geométricas planas você reconheceu em comum nas 2 obras? Então, detalhe, ó, em comum nas 2 obras. Quais as figuras geométricas que tem nas 2 obras, tanto nessa quanto esta? Então, você vai escrever as figuras geométricas que tem nas 2, ou seja, em comum. B. Você vai desenhar no seu caderno uma figura geométrica plana que você identifique em apenas uma das obras de arte. Então, você já observou esta obra e esta segunda. Qual é a figura geométrica plana que aparece apenas em uma obra de arte? Então, você vai desenhar no seu caderno. Você pode pegar algum objeto que você tem em casa para o desenho sair bem certinho, e contornar em uma folha, e depois pode pintar com bastante capricho. Na questão C, você vai fazer alguns carimbos coloridos com as superfícies planas de embalagens que lembrem sólidos geométricos e criar sua obra de arte em uma folha avulsa. Então, também no seu caderno ou no caderno de desenho, você vai fazer carimbos coloridos, ou seja, se você pega um objeto que tenha um formato de quadrado, aí você pode, objeto pequeno, você pode sujar, digamos assim, de tinta essa superfície e
carimbar na folha. E assim você faz também com outros de círculo. Não tenho tinta. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar alguns objetos e contornar com lápis de cor, com pincel, né, com o material que você tiver. Você pode pegar caixinhas, né, que as caixinhas têm o formato, algumas têm formato de retângulo, outras de quadrado. Você pode pegar tampinhas de garrafa, por exemplo, para fazer vários círculos. Então você vai misturando círculos, quadrados, retângulos, triângulos, contornando. Pode ser um pouco, né, sobrepor uma a outra, e depois você pinta com bastante capricho, viu? A Pro vai ficar aguardando. Um beijo e até a próxima aula.